Há alguns anos atrás, eu passei por um processo de emagrecimento. E durante todo esse período, eu fiz várias coisas que eu acreditava que era saudável, mas só depois de um tempo estudando e aprendendo cada vez mais que eu descobri que não era. Então, neste vídeo, eu vou trazer 5 coisas em que eu considerava saudável quando eu comecei meu processo de emagrecimento, mas que na verdade não é. E eu sei que muita gente acaba cometendo esses erros da mesma forma que eu também cometi. Meu nome é Patrícia Mendes, eu sou farmacêutica e cofundadora da Pura Farma, farmácia de manipulação, e aqui neste canal você vai encontrar bastante conteúdo sobre hábitos saudáveis, rotina saudável, emagrecimento, manipulados, tudo que é relacionado a ter uma vida mais saudável. Como eu comentei, eu passei por esse processo de emagrecimento e eu acredito que muita gente vai se identificar com isso, que quando a gente está passando por um processo de emagrecimento, a gente quer uma transformação na nossa vida, a gente tem a incrível capacidade de comparação extrema, de buscar informação. Só que hoje em dia, ao mesmo tempo que a gente encontra muita informação boa, informação fácil, né, que antigamente não tinha, também existem muitas informações incorretas. É muita gente falando o que tem que ser feito, muita gente dando ideias e dando sugestões do que você deve ou não fazer para alcançar o seu processo de emagrecimento, e muitas dessas informações não são verdadeiras, né? Então, durante esse meu período de emagrecimento, eu olhava muito mais essa parte de influencers, de o que as pessoas estavam fazendo, do que de fato estudar a parte fisiológica do nosso corpo para entender o que funciona e o que não funciona. Só quando eu fui me aprofundar um pouco mais em conhecimento científico e não só de achismos ou o que a pessoa fez que funcionou e não funcionou, que começou a dar certo para mim também. E aí por isso que eu acho tão necessário trazer um tema assim neste vídeo, porque hoje em dia, se a gente entrar nas redes sociais, cada blogueira está falando uma coisa que tem que ser feito. É chip da beleza, é hormônio, é canetinhas, é um monte de coisa disfarçado de hábitos saudáveis. Então, neste vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar bastante de entender o que dá e o que não dá para ser feito, que às vezes a gente tá errando sem perceber. E o primeiro deles, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, que é na questão de, para emagrecer, tem que comer pouco. Eu acho que até um ano e meio atrás, eu ainda tinha um pouco desse problema de dificuldade de comer um pouco mais. Que toda vez que eu começava a aumentar um pouco a minha comida, eu ficava com medo de engordar de novo. Mesmo, olha só, mesmo tendo conhecimento, né, mesmo estudando o corpo humano, entendendo sobre déficit calórico e tudo mais, eu ainda tinha esse medo. Então imagina só pessoas que não são da área da saúde, como sofrem com isso diariamente, ainda mais se já perdeu um pouco de peso. Aquele medo de começar a comer e achar que vai engordar novamente. E também de que quanto mais tempo a gente fica sem comer, mais a gente consegue emagrecer. Só que isso é mentira, né? Então a gente não precisa ficar muito tempo sem comer. O que a gente tem que entender é sobre déficit calórico. O que é isso, né? O déficit calórico é a gente consumir menos calorias do que a gente gasta. Então não é o quanto você come ao longo do dia, mas é o que você come e a quantidade que você come. Quando eu passei a entender isso, o processo de emagrecimento começou a vir. Eu pulava muitas refeições e quando eu comia bem errado. Então, por exemplo, meu café da manhã, ao invés de eu colocar uma proteína, eu comia um pão com manteiga. Então, assim, comer um pão com manteiga me deixava com muita fome. E eu achava que eu tinha que passar fome para começar a emagrecer. E aí eu chegava na hora do meu almoço e eu não queria comer muita coisa. Então eu comia um pouquinhozinho assim, ó, de arroz, colocava minha proteína e tal, e eu achava que era o suficiente. E aí eu não comia mais nada à tarde, aí eu chegava à noite para fazer, para jantar, e eu tirava todo o carboidrato da minha janta. Isso foi bem quando eu comecei a emagrecer. E eu emagreci bem, né? Eu emagreci 20 quilos mais ou menos, só que num período de um ano e 2 meses. Mas logo no começo foi desse jeito. E não deu certo, porque eu sentia muita fome. Eu não conseguia dar continuidade por conta disso, porque eu sentia muita fome. E aí esse foi o primeiro tabu, assim, que eu quebrei e que eu quero trazer aqui, que é a gente não precisa passar fome para emagrecer. O que a gente precisa é comer de uma forma mais inteligente. Então, assim, uma dica. Obviamente que cada refeição é única para cada tipo de pessoa, mas se você quer passar a comer de forma saudável, uma dica extremamente necessária. Você não precisa fazer tantos lanches, né, e comer tantas vezes ao longo do dia, mas as 3 principais refeições, elas têm que ser muito bem fracionadas, elas têm que ser muito bem divididas com os alimentos certos.
Então, um café da manhã tem que ter uma proteína. Então, não importa se você quer comer um pão, se você quer comer uma tapioca, se você quer comer um cuscuz, se você só quer comer os ovos. Mas coloque ovos no seu café da manhã, coloque uma proteína. Ah, eu não gosto de ovo, coloca frango. Mas coloque alguma coisa que faça com que tenha proteína no seu café da manhã. No seu almoço, você não precisa tirar o arroz e o feijão, né? O que você precisa é aumentar a quantidade de proteína. Então, coloca um pouquinho do arroz, coloca um pouquinho do feijão, coloca os legumes, coloca uma quantidade de proteína e faz o seu almoço. E na janta, se não tiver muitas opções, repita o que você comeu no almoço e tá tudo certo. Então, essas principais refeições, elas precisam existir e de uma forma que tenha bastante proteína, porque é a proteína que vai saciar e você vai estar em déficit calórico, você vai conseguir emagrecer. Mas o que não dá é para ficar muito tempo sem comer. E dessa mesma saga de ficar muito tempo sem comer, eu venho pro tópico 2. O tópico 2 era achar que jejum intermitente vai resolver o meu problema. E eu tenho certeza que muita gente também faz isso daqui. E hoje, a hora que eu olho pra isso, eu falo, meu Deus, como eu fazia errado. Vamos lá. Jejum intermitente, ele funciona. Só que o que eu falei pra vocês? O jejum intermitente, para ele funcionar, tem que ter déficit calórico. Então, assim, não é quanto tempo você fica sem comer, mas como você faz o jejum e como você quebra esse jejum. E isso pode ser tema para um próximo vídeo. Mas o que eu fazia de errado, né, era que, por exemplo, eu ia num rodízio de pizza, comia meus 15 pedaços de pizza, e aí eu achava que eu ficar 16 horas sem comer iria amenizar a situação depois de ter enfiado o pé na jaca desse jeito. Ou, por exemplo, eu ia num churrasco, ou se eu ia num aniversário de criança que tinha muito salgadinho, muita fritura, essas coisas. Então, assim, antes, né, de eu começar a emagrecer de fato, eu fazia muito isso. Eu sabia o quanto eu estava errando, eu sabia o quanto eu estava exagerando, e eu ia lá e ficava 16 horas, 20 horas sem comer, pra que agora tá tudo certo. É só eu enfiar o pé na jaca, só ficar quase um dia inteiro sem comer que vai resolver o meu problema e eu não vou engordar. Pelo contrário, porque daí na hora que eu tinha fome, eu tinha muita fome, eu ia lá e comia um monte de calorias do mesmo jeito. Então, assim, jejum intermitente funciona contando que você faça com acompanhamento nutricional. Não é recomendado fazer um jejum intermitente sozinha, porque ele tem vários outros problemas, né, que vêm junto com ele. Ele é benéfico, mas da forma correta. Então, não aconselho ninguém a fazer jejum intermitente sem acompanhamento. E ainda mais quando a gente usa com essa desculpa de que eu posso comer e depois é só eu fazer um jejum que tá tudo certo, porque vai compensar tudo que eu fiz de errado. Então não vai compensar tudo que você fez de errado. O erro vai continuar ali e você vai se frustrar de todo jeito. Então, se você quer comer, não faça como eu fazia, de exagerar também absurdamente. Se você vai num rodízio de pizza, hoje o que eu faço? Como eu tenho várias refeições ao longo do dia, dificilmente eu tenho fome, aquela fome avassaladora. E aí, uma das coisas que eu fazia antes também é que quando tinha um rodízio de pizza, eu já ficava bastante tempo sem comer para que eu conseguisse comer mais. Aquela coisa de tipo, vou no rodízio de pizza que eu nunca vou, então vou com fome porque eu quero comer de tudo. Hoje em dia já é o contrário, então eu não pulo as refeições, eu mantenho essas refeições bem proteicas que eu tenho ao longo do dia, para que quando eu for pro lugar eu coma o que eu estou com vontade de comer, uma quantidade ideal, sem passar vontade. Então eu como sim, eu vou comer o doce, eu vou comer, se tiver uma fritura, eu vou comer essa fritura, mas no dia seguinte tudo volta ao normal, aumento a quantidade de água, vou fazer minha atividade física, vou comer a minha dieta tudo certinho e vida que segue. Então, assim, não faça jejum intermitente, mas coma com consciência. Terceiro, eu achava que dormir 8 horas por noite podia ser qualquer horário, e não que isso iria interferir tanto no meu metabolismo. Então, eu era uma pessoa, assim, que eu fazia faculdade, então eu ia dormir muito tarde. Eu não acordava tão tarde porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte, mas eu não tinha força pra fazer nenhuma atividade física. E de final de semana, que nem nos sábados que eu não trabalhava, eu ia dormir 3 horas da manhã na sexta-feira, e eu acordava 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu acordava 11 horas, meio-dia. Então, eu era essa pessoa que ia dormir 3 horas da manhã para acordar perto do meio-dia no sábado. E de sábado para domingo era exatamente a mesma coisa. E isso, gente, faz com que o nosso metabolismo fique muito, muito lento. Então, o horário que a gente tem que dormir, essas 8 horas de sono é contado das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã. Então, depois disso, o nosso corpo, ele não vai produzir os hormônios necessários, ele não vai se recuperar, ele não vai se regenerar. E é durante o sono que a gente restaura todo o nosso sistema. Então, como eu tinha uns sonos muito aleatórios, né?
às vezes eu dormia muito tarde, acordava muito tarde, meu metabolismo era muito lento. Eu tinha que fazer muito mais atividade física para conseguir queimar algumas calorias do que se eu dormisse certo. Quanto antes você for dormir, é melhor. Muitas vezes, na rotina, você não vai conseguir controlar muito bem essa parte do sono. E tá tudo bem, né? Mas vamos pensar no cenário ideal de uma pessoa que tem uma rotina muito legal e que ela consegue dormir um pouco mais cedo. É muito melhor você ir dormir às 10 horas da noite do que à meia-noite, por exemplo. Então sempre pense que as 8 horas de sono, elas têm que ser entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã para você acelerar o seu metabolismo. E acredite, se você tem muita fome ao longo do dia, dá uma reparada em como está seu sono, porque os hormônios da saciedade também são liberados à noite, enquanto a gente dorme. Quarto ponto, eu também acreditava que para emagrecer eu tinha que fazer muito cardio. Na verdade, que eu só tinha que fazer cardio aeróbico. E eu achava que só isso iria me emagrecer de fato. E durante uns 6 meses do meu processo de emagrecimento, eu fiz só treino funcional, muito cardio, muito aeróbico, era isso que eu fazia. Então eu não pegava peso, era tudo, mas tinha o peso do corpo. Eu tinha o peso do corpo, mas depois eu vou entrar num próximo ponto que é essencial também para o emagrecimento e que eu não fazia. Então essa coisa do cardio e do aeróbico, ele é muito bom pra gente melhorar a parte respiratória, a parte cardíaca. Pra saúde no todo, ele é legal. Mas pra parte de emagrecimento, não é só isso que importa. Então assim, entre não fazer nenhuma atividade física, legal, vamos fazer um cardio, vamos fazer um aeróbico. Mas acreditar que só fazer isso é o que emagrece é o ponto errado. E aí aqui eu já entro pro quinto tópico, que é treinar fofo. Gente, tem que pegar peso, tem que treinar musculação. Eu só consegui começar, por isso que eu falei que esse ponto ia estar ligado com o anterior. Eu só consegui começar a manter o meu processo de emagrecimento quando eu comecei a treinar também musculação. E eu não gostava. Eu não gostava nem um pouco de musculação. Então, assim, eu falo que o treino funcional, ele foi essencial para eu conseguir começar o meu processo de emagrecimento. Porque sem ele, eu não teria começado. Eu não teria conseguido dar esse pontapé inicial no processo de emagrecimento, porque eu não gostava da musculação. Eu fiquei uns 7 anos matriculada na musculação, entre idas e vindas, entre treinar 3 vezes na semana e ficar um mês depois sem olhar, sem pisar na academia. Eu falo que 1 ano foi perdido, que eu paguei, se eu fui 3 vezes na academia foi muito, né, porque era aqueles recorrentes de cartão, eu só deixava e não ia. Eu era a alegria das academias, porque eu pagava e não ia. E quando eu comecei a parte do treino funcional, foi quando eu comecei a emagrecer, que eu comecei a ativar o meu corpo e eu consegui manter uma constância de treino, né? Eu conseguia treinar 5 vezes na semana porque eu gostava muito de ir. Só que, quando a gente passa por um processo de emagrecimento e a gente começa a emagrecer rápido, tudo começa a cair, tudo começa a ficar pelancudo, né? Então, o braço fica mole, as pernas ficam mole, fica, né, tudo muito seco, a barriga fica mais flácida. Então a gente precisa ganhar musculatura. A musculatura é essencial para o processo de emagrecimento, porque também é ela que acelera seu metabolismo. Quanto mais massa magra a gente tem, quanto mais músculo a gente tem, mais fácil fica o processo de emagrecimento, mais acelerado fica o nosso metabolismo, menos déficit calórico a gente precisa fazer. Então a gente passa a ter que comer não ter que comer cada vez menos, como muitas pessoas acreditam, porque a gente está treinando. Então, o que começou a deixar o meu corpo mais bonito, o que eu comecei a ficar mais contente, foi de começar a fazer musculação. E o que me motivou a ficar na musculação foi o resultado. Então, assim, antes o que eu não gostava era porque eu treinava fofo. Eu ia na academia pra marcar presença, não porque eu tinha que fazer os exercícios, não porque eu queria fazer os exercícios. Então, assim, treinos de perna, né, de pegar peso, eu pegava muito pouco. Não que eu seja uma pessoa que pegue muito, mas eu pego muito mais do que antes. Então, eu ia mais pra marcar presença do que pra, de fato, fazer uma atividade física com bastante força e pra realmente ganhar massa magra. Então, hoje isso mudou. E depois que mudou, eu comecei a ver cada vez mais resultado no processo de emagrecimento. Então, esses 5 pontos são coisas que acontecem diariamente com muita gente, da mesma forma que aconteceu comigo, e depois que eu consegui reverter essas 5 coisas, o meu processo de emagrecimento ficou mais fácil, eu consegui emagrecer, e o principal, que é o que eu mais falo aqui, o que eu gosto de falar,
para as pessoas é que não é sobre conseguir emagrecer, mas é conseguir se manter no peso que você conquistou, é conseguir melhorar cada vez mais. Mesmo que isso já tenha se passado alguns anos, eu tenho melhorado cada vez mais e não regredido, e isso é extremamente importante e é o que eu desejo para vocês também. Se você gosta de mais conteúdos desse jeito, se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever aqui no meu canal e de me acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!